Desde que tomou posse como presidente do Supremo há pouco mais de 2 meses, o ministro Edson Fachin estuda um código de ética para tribunais superiores. O objetivo é estabelecer regras para disciplinar a conduta de juízes, como participação em eventos privados, recebimento de presentes, de benefícios. E essa é uma pauta para Carla Lucena, falando ao vivo de Brasília. Carla, boa noite. A articulação para essa proposta, ela avançou bastante nos últimos dias, mas ela enfrenta alguma resistência? Oi, Eric. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Em Pauta. E, Eric, é claro, é uma discussão que gira ali em torno não só do Supremo Tribunal Federal, até porque a gente está falando de um documento, né, que a expectativa é de que esse documento também venha a valer ali para os outros tribunais superiores, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, há uma discussão interna que aí alcança alguns juízes que, claro, que há, assim, alguns pontos ali a serem ainda debatidos. Mas fato é, Eric, que o ministro Edson Fachin, presidente do STF, ele já defendia, que eu vou juntar as minhas apurações junto com a do Valdo Cruz, já defendia antes mesmo de assumir a presidência do STF, a construção de um documento como esse, trazendo algumas regras para os juízes que atuam em cortes superiores. E quando ele entrou no STF, ele como presidente, assumiu nos últimos meses como presidente, ele começou a avançar esse diálogo, a pedir estudos, inclusive, de como é que esse documento poderia ser construído. Ele também já está dialogando com os ministros do STF, com os presidentes de outros tribunais, porque a ideia, como você bem disse, é tentar avançar na construção de um documento, e ele está tendo como base o Código de Conduta que vem lá da Alemanha, da Corte Constitucional também da Alemanha, que construiu isso em 2017, esse documento, e a gente até vai trazer alguns pontos que a gente pode ver que está sendo discutido lá no STF. Vamos colocar na nossa tela o que diz esse documento lá da Alemanha em relação a esse Código de Conduta. Por exemplo, a respeito de participação em palestras, eventos e publicações. O que diz é que os juízes podem aceitar, inclusive, remuneração por essas palestras e até mesmo ali, né, aquela quantia para poder se deslocar, ir até os locais desses eventos, a estadia e a hospedagem. E só que aí a divulgação de ganhos. Lá o juiz ele participa, mas ele deixa isso muito claro, quanto que foi pago, tudo ali, né, colocado em relação à participação desses eventos. Então é um código que abrange aspectos, inclusive, Eric, já te devolvendo, de juízes que atuam atualmente dentro da corte alemã e até mesmo quem deixa ali a corte depois. Então, é um documento completo que o Brasil, claro, agora o ministro Edson Fachin, encabeçando essa discussão, vai avaliar e ver de que forma pode incluir aqui na nossa realidade brasileira. Eric, volto contigo. Tá certo então, Carla. Obrigado pelas informações. Vamos lá, camarote. A intenção do presidente do Supremo, Edson Fachin, é deixar claro o que os juízes das cortes superiores podem ou não podem fazer. Tá certo. Como é que você avalia essa proposta? Olha, é uma proposta necessária, Eric, e isso está sendo visto pelo menos por alguns ministros, né? Esta é uma iniciativa do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, como a Carla colocou, ministro Edson Fachin, e tem um código de conduta do que pode, o que não pode. Palestra, como é que seria isso? Pode, valor pode, mas tem que ser publicado, tem que ser divulgado, da divulgação. Essas são as questões. Pode fazer uma palestra para alguma entidade ou empresa que tem uma causa no Supremo Tribunal Federal ou que o ministro está cuidando dessa causa. E aí começa a ter, porque você pode ter os eventos, mas em alguns casos a percepção é que não seria de bom tom ter a participação, principalmente se há um julgamento envolvido ou não. Isso pode ajudar e muito, porque há, nesse momento, uma visibilidade enorme do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo virou, de fato, o foco dos holofotes. Então, diante disso, há um diálogo interno de alguns ministros de que é preciso algum tipo de regramento interno. E é bom que isso seja feito de iniciativa dos próprios ministros da Corte, justamente para que não tenha qualquer tipo de bola dividida, interesses cruzados, e aí o ministro está no meio. Isso já é importante dizer, isso já está sendo tratado
desde o início da gestão Fachin. Então, isso já tem alguns meses, mas ganhou mais visibilidade nesse momento por causa do episódio do ministro Dias Toffoli. O que aconteceu? O ministro Dias Toffoli foi num jatinho para Lima, para a final da Libertadores, Palmeiras, o Hugo acabou não indo, mas o Palmeiras e o Flamengo, e foi nesse jatinho também um advogado de um diretor de compliance do Banco Master, o Augusto Botelho, que foi aqui também do Ministério da Justiça, trabalhou aqui na gestão do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça. Qual é a grande questão? Era um jatinho de um empresário, amigo do ministro Dias Toffoli, e tinha um advogado de uma das partes, e o caso Master que está sendo agora relatado pelo ministro Dias Toffoli. Então, isso ganhou visibilidade na mídia. Então, esse código de conduta, que tem como uma inspiração o Código de Conduta da Corte Constitucional da Alemanha, ajudaria, inclusive, nesses casos. Então, o ministro consultaria antes, isso está dentro do código, isso está permitido, isso não está dentro do código, isso é de bom tom ir, não é? E isso ajudaria, facilitaria muito, inclusive, a vida dos próprios ministros da Suprema Corte. E dos tribunais superiores também, mas no caso do Supremo Tribunal Federal, é um código para o Supremo. E, Flávia, a ONU ela editou, em 2002, os chamados Princípios de Bangalore. Princípios de Bangalore, eles têm diretrizes para juízes do mundo todo. E aí, com base nisso, como é que você também analisa esse código de conduta que o Supremo Tribunal Federal pretende criar? Eric, boa noite a todos. Hoje eu conversei com pessoas do Judiciário o sentimento é de que, de fato, são medidas, um código de conduta é sempre bem-vindo, parâmetros para balizar o comportamento. Porém, em alguma medida, desnecessário a julgar pelo arcabouço que já existe. E aí me foi rememorado essa publicação da ONU, chamada Princípios de Bangalore, de 2002, portanto, mais de 2 décadas já vigentes, que o Conselho da Justiça Federal incorporou, né, traduziu, digamos assim, em 2008, e que resume princípios éticos. São 6 princípios éticos que deveriam ou que devem orientar o trabalho de magistrados. E, obviamente, ministros do Supremo Tribunal não estão imunes a esses princípios, que guardam muito bom senso. E aí eu vou rapidamente enumerar esses 6, porque acho que faz sentido nesse debate. Independência, por óbvio, né? Decidir sem pressões externas. Imparcialidade, também, você não toma parte por seu juízo de valor, por questões ideológicas, políticas, pessoais. Integridade, idoneidade, igualdade e competência e diligência. Quando você esmiuça, né, e há muitos papers, ensaios, análises, artigos, fazendo adequações, inclusive, desses princípios ao Código da Magistratura Brasileira, há, como eu já mencionei, recomendações do Conselho de Justiça Federal, do Conselho, muito certamente também o Conselho Nacional de Justiça já se debruçou sobre isso. A gente vê que há uma espinha dorsal já desenhada em relação ao comportamento e à forma de atuação dos juízes, dos ministros, dos tribunais superiores, em particular do Supremo Tribunal Federal. Então, é bem-vindo um detalhamento, um desenho, né? Eu acho que é isso, né? Vai se desenhar o que é ético, o que é adequado e o que não é adequado, mas o bom senso e alguns princípios que já estão há bastante tempo determinados, escriturados, eles, se fossem seguidos, evitariam certos constrangimentos como os que estamos vendo nesse momento. Eric.
E você, Joel, o que você acha da necessidade de um código de conduta? Antes tarde do que nunca, né, Eric? É um verdadeiro absurdo a gente ter chegado a essa altura sem um código de ética de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, que não se pauta pelo código de ética da magistratura, que se julga acima, portanto, ou se julgava até agora, dessas considerações. E por conta disso, a gente vê situações tão esdrúxulas, como essa de um ministro do Supremo viajando em jatinho de empresário, junto com um advogado, que depois ele vai ter que tomar decisões a pedido do advogado, ministros em eventos caríssimos, em outros países, tudo pago por empresários também, de empresas cujos casos volta e meia chegam ao Supremo, ou advogados cujos escritórios também estão sempre advogando junto ao Supremo. Essa mistura toda, ela é muito danosa, no mínimo, ela é muito danosa para algo que é básico na justiça e que ela precisa cultivar, uma percepção de imparcialidade. A justiça precisa ser imparcial e precisa ser vista como imparcial. É disso que deriva a legitimidade dela perante a sociedade. E isso tem sido sistematicamente corroído pela conduta de diversos ministros, não todos, mas de diversos ministros aí ao longo dos últimos anos. De modo que você não sabe se é ministro, se é mais político ou mais juiz, se está o quão próximo de empresários está, quanto gasta, quanto recebe por fora do Supremo. Não dá. É tarde que chega essa proposta, espero que ela vingue. Acho que o ministro Fachin toma uma ótima atitude, mas no fim das contas é uma atitude que já deveria ter vindo muito antes. Vimos aqui, então, o caso do Brasil. Agora, e nos Estados Unidos, Guga, a Suprema Corte tem código de conduta? Agora tem, mas não é respeitado, no caso, por alguns juízes, o Clarence Thomas e o Samuel Alito, dois juízes da ala mais conservadora aqui da Suprema Corte americana. Thomas, ele inclusive viajou muito com empresários, ia para pescarias, tudo, foi muito questionado sobre isso, e aí fizeram esse código de conduta, mas que ele continua não respeitando muito. Outros juízes, sim, mantêm uma postura muito séria. A Amy Barrett, o Gorsuch, Kavanaugh, a Sotomayor, a Elena Kagan, a Ketanji, enfim, você tem juízes sérios, mas alguns não aqui nos Estados Unidos. Mas você tem um pouco, mas você não vê muito o que você vê no Brasil, participação em lives de rede social, isso não acontece aqui. Isso daí já é muito mais raro. Ir para eventos no exterior, eu já vi aqui muitos em Nova York, vem juízes do Supremo Tribunal Federal com tudo pago aqui para os Estados Unidos. Essa história para ir para o jogo do Palmeiras, né, do juiz Toffoli, é muito chocante. Temos um colega aqui, o amigo meu do camarote, um grande jornalista, o Nilson Clava, comprou a passagem dele, pegou o hotel dele. Isso é ética. Teve ética, claro que ele não vai viajar como juiz num avião, num jatinho para assistir o jogo do Palmeiras. Quer ver o jogo do Palmeiras? Compre tua passagem, compra o ingresso. É assim que você tem que ver o jogo do Palmeiras. Ele poderia ter tentado comprar a passagem, como milhares de palmeirenses, de flamenguistas fizeram, né? Compraram a passagem deles, pagaram pelo próprio hotel, assistiram ao jogo, os flamenguistas comemoraram, nós palmeirenses, infelizmente, não foi dessa vez, mas é assim que funciona. É muito impactante, assim, não é nem conduta, mas é uma questão de ética mesmo. Não pode, né, o Eric? Você não aceitaria para ver seu Vasco ir num aviãozinho aí, num aviãozinho, imagina, num avião de um empresário para ver o Vasco jogar uma suposta final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil em Belo Horizonte.